Meu pai cancelou minha viagem de fim de ano para viajar com a namorada, e quando voltou para casa, descobriu o que eu fiz. A frase saiu da boca dele com uma naturalidade que me gelou por dentro. Eu estava ali, de pé na cozinha, segurando o celular com a confirmação da reserva na tela, quando ele simplesmente disse que tinha resolvido meu problema de viagem. Como se fosse um favor. Marina, você não ia fazer nada útil mesmo. Eu precisava dessa viagem mais do que você. 28 anos de vida. E ainda me surpreendia com a facilidade que meu pai tinha de me diminuir. Não era grito, não era briga. Era pior. Era aquela tranquilidade cruel de quem acredita estar fazendo o certo ao me pisotear. Fiquei parada ali, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Durante meses, juntei cada centavo para aquela viagem de ano novo. Trabalhava o dia inteiro numa empresa de contabilidade, ganhando pouco mais que 2 salários mínimos, e ainda fazia bolo no pote aos fins de semana para vender para os vizinhos. Cortava meu próprio cabelo, usava a mesma roupa por anos, comia miojo mais vezes do que devia. Tudo para conseguir juntar os R$ 2.300 daquela passagem. R$ 2.300 que acabavam de virar fumaça. Pai, esse dinheiro era meu. Eu trabalhei o ano inteiro por ele. Ele nem olhou na minha direção. Continuou mexendo no celular, provavelmente conversando com a tal namorada nova, uma mulher de 40 e poucos anos que conheceu no aplicativo e que, segundo ele, entendia a vida melhor que qualquer pessoa jovem. Filha adulta tem que cuidar do pai. Você tem teto, tem comida, tem tudo o que precisa. Para que viajar? Eu quis gritar. Quis pegar ele pelos ombros e sacudir até que entendesse o absurdo do que estava dizendo. Mas não consegui. Porque, no fundo, uma parte de mim ainda esperava que ele fosse capaz de reconhecer o erro, que pedisse desculpas, que devolvesse meu dinheiro e cancelasse a própria viagem. Mas meu pai não era esse tipo de pessoa. Nunca foi. Desde que perdeu o emprego há 2 anos, ele se mudou para o meu apartamento de 2 quartos, temporariamente. Chegou com uma mala e a promessa de que em alguns meses estaria de pé novamente. No primeiro mês, até procurou algumas vagas. No segundo, começou a reclamar que as empresas não valorizavam a experiência dele. No terceiro, desistiu completamente e decidiu que a culpa era do mercado, da economia, dos jovens que roubavam as oportunidades dele. Nunca mais contribuiu com 1 centavo sequer para as despesas da casa. Não pagava aluguel, não pagava conta de luz, não comprava nem um pacote de açúcar. Eu chegava em casa depois de um dia inteiro de trabalho e encontrava ele no sofá, assistindo televisão, com pilhas de pratos sujos na pia e reclamações sobre a comida que eu não tinha comprado. Você desperdiça dinheiro com essas bobagens de viagem. Ele continuava sem tirar os olhos da tela. Na sua idade, eu já sustentava uma família inteira. Pai, na minha idade você não sustentava ninguém. Você vivia na casa da vovó e trabalhava meio período. Foi a primeira vez em muito tempo que o confrontei diretamente. Ele finalmente olhou para mim, com aquela expressão de quem não acreditava na própria audácia da filha. Não me compare com você, Marina. Eu sempre tive responsabilidade. Responsabilidade. A palavra ecoou na minha cabeça como uma piada amarga. Que responsabilidade era essa? A de usar o dinheiro que eu juntei durante meses para levar uma mulher que conhecia há 3 semanas para a praia? Saí da cozinha sem responder. Fechei a porta do meu quarto e me sentei na cama, tentando entender como tinha chegado naquele ponto. Como uma filha que sempre fez o que era esperado dela, que nunca deu trabalho, que sustentava o próprio pai aos 28 anos, podia ser tratada com tanto desrespeito. Liguei para minha melhor amiga, Carla, mas desisti antes que ela atendesse. O que eu ia dizer? Que meu pai tinha roubado minha viagem de ano novo? Que eu era patética demais para conseguir impedi-lo? Que continuava morando com um homem de 56 anos que me tratava como uma empregada doméstica não remunerada? Em vez disso, abri o aplicativo do banco no celular e conferi meu saldo. R$ 417. Era tudo que me sobrava depois de pagar todas as contas da casa e transferir o dinheiro da viagem para ele. R$ 417 para passar o resto do mês
incluindo comida, transporte e qualquer emergência. Meu pai, por outro lado, tinha acabado de ganhar uma viagem de graça. Naquela noite, deitei na cama e fiquei olhando para o teto por horas. Pensava na praia que não veria, no mar que não sentiria, nos fogos de artifício que assistiria mais uma vez pela televisão, sozinha na sala enquanto ele roncava no quarto ao lado. Pensava nos R$ 2.300 que poderiam ter me dado uma semana de liberdade, de paz, de ser apenas eu mesma sem precisar cuidar de ninguém. Mas principalmente pensava numa coisa que me incomodava mais do que o dinheiro perdido. A naturalidade com que ele fez aquilo. Como se fosse óbvio. Como se meus sonhos, meu esforço, minha vida fossem menos importantes que a dele. Como se eu existisse apenas para servi-lo. E pela primeira vez, me permiti imaginar como seria minha vida sem ele. 2 dias depois, quando a data da viagem estava se aproximando, eu ainda alimentava uma esperança tola de que tudo fosse um mal-entendido, de que ele fosse aparecer com minha passagem na mão, pedindo desculpas pelo susto, ou pelo menos que fosse me devolver o dinheiro para que eu pudesse tentar encontrar outra opção. Pai, e aí? Conseguiu resolver a situação da passagem? Ele estava fritando um ovo na minha frigideira, usando o meu óleo, temperando com o meu sal. Nem se virou para responder. Que situação? Minha passagem de avião. Você disse que foi erro do site. Ah, Marina, deixa pra lá. Depois a gente vê isso. Depois a gente vê isso. Como se fosse um problema pequeno, um detalhe irrelevante. Como se não fosse minha vida inteira que estava sendo jogada fora. Como depois? A viagem é amanhã. Olha, filha, você tá nova ainda. Vai ter outras oportunidades. Eu tô numa idade que preciso aproveitar mais. E então entendi. Não foi erro do site. Não foi mal entendido. Foi proposital. Ele usou meu dinheiro conscientemente, sabendo que estava destruindo meu plano, e não sentia nenhum pingo de remorso. Você fez de propósito. Não era pergunta, era constatação. Fiz o que de propósito? Usou meu dinheiro para viajar com sua namorada. Ele finalmente se virou, com o garfo na mão, e uma expressão de quem estava sendo injustamente acusado. Marina, eu sou seu pai. Você não pode me negar um pouco de felicidade depois de tudo que passei. Depois de tudo que ele passou. Como se eu não tivesse passado por nada. Como se sustentar ele por 2 anos tivesse sido um passeio no parque para mim. E o que eu passei não conta. Você é jovem. Tem a vida toda pela frente. E você acha que tem o direito de decidir como eu vou viver essa vida toda pela frente? Ele suspirou, como se eu estivesse sendo dramática. Não complica, Marina. É só uma viagem. Só uma viagem. Para ele, talvez fosse. Para mim, era muito mais. Era a primeira vez em anos que eu ia fazer algo só para mim. Era a prova de que eu conseguia juntar dinheiro, planejar, realizar um sonho. Era uma semana longe daquela rotina sufocante de trabalhar para sustentar um homem que não demonstrava nenhuma gratidão. Era minha liberdade. E ele tinha acabado de roubá-la de mim. Saí de casa antes que dissesse algo de que poderia me arrepender. Caminhei pelas ruas do bairro, tentando acalmar a raiva que sentia crescer no peito. Raiva dele, mas principalmente raiva de mim mesma, por ter permitido, por ter sido ingênua o suficiente para confiar nele mais uma vez, por continuar acreditando que um dia ele ia me tratar com o mínimo de respeito. Quando voltei, ele tinha saído. Provavelmente estava na casa da namorada, planejando a viagem que fariam com o meu dinheiro. Sentei na sala vazia e olhei ao redor. Para os móveis que eu comprei, para a televisão que eu paguei, para as contas empilhadas na mesa que eu ia ter que pagar no final do mês. Tudo ali era resultado do meu trabalho. Tudo ali era mantido pelo meu esforço. E mesmo assim, eu não tinha direito nem a uma viagem de ano novo. Naquela noite, pela primeira vez, comecei a pensar seriamente numa mudança. Não uma mudança pequena, do tipo conversar com ele ou estabelecer limites. Uma mudança radical. Uma mudança que pudesse me devolver a sensação de que minha vida me pertencia. Mas ainda não sabia que tipo de mudança seria. E muito menos que ela estava mais perto do que eu imaginava. No dia seguinte,
Acordei com o som dele fazendo malas no quarto ao lado. Eram 7 da manhã de uma terça-feira, e eu ainda tinha que trabalhar. Mas ele estava ali, cantarolando alguma música brega enquanto escolhia as roupas que levaria na viagem. Na viagem, paga com o meu dinheiro. Levantei, escovei os dentes e fiz café. Uma rotina automática que seguia há 2 anos, desde que ele se mudou para cá. Sempre fazia café para 2, sempre deixava a mesa posta, sempre garantia que ele tivesse tudo o que precisava antes de sair para trabalhar. Que filha dedicada eu era. Bom dia, pai. Bom dia, Marina. Você pode me emprestar sua mala grande? A minha tá com defeito no zíper. Engoli a primeira resposta que veio à mente. Claro, por que não? Já que estava usando meu dinheiro, por que não usar minha mala também? Ela tá no armário do corredor. Obrigado, filha. Você é um amor. Um amor. Eu era um amor por emprestar minha própria mala para que ele pudesse viajar com meu próprio dinheiro. A ironia era quase engraçada se não fosse tão dolorosa. Tomei meu café em silêncio e me arrumei para o trabalho. Na empresa, tentei me concentrar nas planilhas e relatórios, mas minha cabeça estava em outro lugar. Ficava imaginando ele e a namorada no aeroporto, fazendo check-in com a passagem que eu paguei, entrando no avião que eu deveria estar entrando. Marina, tudo bem? Você tá meio desligada hoje. Era Rodrigo, meu colega de setor. Um cara legal, alguns anos mais velho que eu, casado, com 2 filhos pequenos. Sempre conversávamos nos intervalos, e ele era uma das poucas pessoas no trabalho que realmente se importava com o bem-estar dos colegas. Ah, tô. Só um problema em casa. Quer conversar? Por um momento considerei contar tudo, despejar nele toda a frustração que estava sentindo. Mas como explicar que uma mulher de 28 anos estava sendo tratada como uma adolescente rebelde pelo próprio pai? Como admitir que eu era tão fraca que não conseguia nem proteger meu próprio dinheiro? É complicado. Ele assentiu, respeitando meu espaço, mas vi a preocupação no rosto dele. Se precisar conversar, tô aqui. Agradeci e voltei para a mesa. Mas as horas pareciam não passar. Ficava olhando para o relógio, sabendo que a cada minuto que passava, meu pai estava mais perto de embarcar na viagem que eu planejei, com o dinheiro que eu juntei. No horário do almoço, tentei ligar para ele. Talvez houvesse uma última chance de resolver aquilo. Talvez ele tivesse pensado melhor e decidido fazer a coisa certa. Alô? Oi, pai. Onde você tá? Tô no aeroporto. Por quê? Meu estômago afundou. Ele realmente tinha ido até o fim. Pai, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso. Aquele dinheiro era meu. Marina, não começa com drama agora. Tô com a Silvana aqui. Vai ficar chato. Silvana. A namorada, que nem sabia que a viagem estava sendo paga com o dinheiro roubado de mim. Não é drama, pai. É o meu dinheiro. É a minha viagem. Olha, depois a gente resolve isso. Agora preciso desligar. Tá na hora do embarque. E ele desligou. Sentei ali, no meio do refeitório da empresa, olhando para o celular na minha mão. As pessoas ao redor conversavam normalmente, rindo, reclamando do trabalho, fazendo planos para o fim de semana. E eu estava ali, com a sensação de que meu mundo tinha desmoronado em questão de segundos. Não consegui comer nada. Voltei para minha mesa e tentei trabalhar, mas as lágrimas começaram a aparecer nos meus olhos. Tive que ir ao banheiro para me recompor. Olhei para o espelho e vi uma mulher de 28 anos que parecia muito mais velha. Cansada, triste, resignada. Quando foi que eu tinha virado aquilo? Quando foi que parei de lutar pelos meus direitos e comecei a aceitar qualquer migalha de respeito que me jogassem? Voltei para casa naquela noite sabendo que encontraria o apartamento vazio. Mas de alguma forma, a ausência dele me deu uma sensação estranha. Não era só tristeza. Era também um alívio que eu não esperava sentir. Pela primeira vez em 2 anos, entrei em casa e não precisei me preocupar em fazer jantar para 2 pessoas. Não precisei recolher pratos sujos espalhados pela sala. Não precisei ouvir reclamações sobre a temperatura do ar-condicionado ou sobre a programação da televisão. Era silêncio puro e, por alguns minutos, foi bom,
mas logo a realidade voltou. Ele estava na praia, provavelmente jantando em algum restaurante à beira-mar, usando meu dinheiro para pagar a conta. E eu estava ali, comendo pão com manteiga na mesa da minha cozinha, pagando pelo privilégio de ser roubada pelo próprio pai. Liguei para Carla. Marina, como você tá? Cadê as fotos da viagem? Carla, eu não viajei. Como assim? Você não falou que ia para a praia hoje? Contei tudo. Cada detalhe humilhante. Como eu tinha juntado o dinheiro centavo por centavo, como tinha pedido para ele comprar a passagem, como descobri que ele tinha usado minha viagem para levar a namorada. Carla ficou em silêncio por alguns segundos. Quando falou, sua voz estava carregada de uma raiva que eu não sentia há tempos. Marina, você tá de brincadeira comigo. Queria estar. Gente, mas que filho da puta! Carla. Não, Marina. Não me venha defender ele agora. O que ele fez é inaceitável. É criminoso. Ele é meu pai. E daí? Hitler também era pai de alguém. A comparação era exagerada, mas entendi o ponto. Carla sempre foi mais corajosa que eu. Mais decidida. Ela nunca teria permitido que alguém fizesse aquilo com ela. Nem mesmo a própria família. O que você vai fazer? Não sei. Como não sabe? Marina, você precisa tomar uma atitude. Que atitude? Processar meu próprio pai? Se for necessário, sim. Ela tinha razão, no fundo eu sabia. Mas era mais fácil falar do que fazer. Como você processa a pessoa que te criou? Como você vira as costas para alguém que, apesar de todos os defeitos, ainda é sua família? Ele nem tem dinheiro para me pagar de volta, Carla. Tá desempregado há 2 anos. Então, como ele conseguiu dinheiro para a namorada viajar? A pergunta me pegou desprevenida. Como mesmo? Se ele não tinha dinheiro nem para contribuir com as despesas da casa, como tinha dinheiro para bancar hospedagem, comida e passeios para 2 pessoas na praia? Eu... não sei. Marina, você precisa parar de ser trouxa. A palavra doeu, mas era verdade. Eu estava sendo trouxa. Há anos. Aceitando ser diminuída, humilhada, usada, sempre encontrando desculpas para ele, sempre colocando os interesses dele acima dos meus. Ele vai ficar fora até domingo? É. Então você tem 5 dias para pensar no que vai fazer quando ele voltar. Depois que desliguei, fiquei na sala pensando na frase da Carla. 5 dias para pensar no que fazer. Mas fazer o quê? Brigar com ele? Expulsá-lo de casa? Cortar relações? Todas as opções pareciam extremas demais. Ele era meu pai. Era a única família que me restava. Minha mãe tinha morrido quando eu tinha 15 anos, e desde então éramos só nós 2. Mesmo ele sendo difícil, mesmo ele sendo egoísta, ainda era meu pai. Mas pela primeira vez, comecei a questionar se isso realmente importava. Se o fato de sermos família lhe dava o direito de me tratar daquela forma. Se eu tinha alguma obrigação de aceitar qualquer comportamento dele só porque compartilhávamos o mesmo sangue. Naquela noite, naveguei nas redes sociais e vi as primeiras fotos dele na praia. Estava sorrindo ao lado de Silvana, com um drink na mão, em algum bar com vista para o mar. A legenda dizia: merecido descanso. Merecido descanso. Com o dinheiro da filha que sustentava há 2 anos. Comentários dos amigos dele apareciam embaixo da foto. Aproveitem. Que inveja. Vocês merecem. Todos achavam que ele tinha conquistado aquela viagem sozinho, que era resultado do próprio esforço. Ninguém sabia que por trás daquela felicidade falsa estava uma filha trabalhando feito louca para manter um apartamento onde ele morava de graça. Desliguei o celular e me deitei. Mas não consegui dormir por horas. Ficava pensando nele lá, se divertindo, gastando meu dinheiro, enquanto eu estava ali, cortando gastos para conseguir passar o resto do mês. E pela primeira vez, uma palavra que nunca tinha associado a ele passou pela minha cabeça. Parasita. Era isso que ele era. Um parasita. Sugava tudo que eu tinha para dar. Meu dinheiro, minha energia, meus sonhos. E não dava nada em troca além de críticas e desrespeito. E eu estava cansada de ser hospedeira. Na quinta-feira,
recebi mais fotos dele. Estava num restaurante caro, pedindo langosta. No dia seguinte, numa loja de souvenirs, comprando presentes. No sábado, num passeio de barco. Cada foto era uma punhalada. Não só pelo dinheiro que ele estava gastando, mas pela felicidade que demonstrava. Não demonstrava nem um pingo de culpa ou constrangimento. Estava genuinamente se divertindo às minhas custas. E eu percebi que aquilo nunca ia mudar. Ele nunca ia me respeitar, nunca ia me valorizar, nunca ia reconhecer o que eu fazia por ele. Para ele, eu sempre seria apenas uma fonte de recursos. Uma filha que existia para servi-lo. No domingo de manhã, quando sabia que ele estava voltando, tomei uma decisão. Domingo chegou com aquela sensação de fim de filme ruim. Eu sabia que meu pai voltaria no final da tarde, bronzeado e relaxado, enquanto eu tinha passado a semana trabalhando para pagar as contas que ele ajudou a criar e não contribuía para quitar. Durante os 5 dias que ele esteve fora, algo mudou em mim. Não foi uma transformação súbita, mas uma clareza que foi crescendo aos poucos, como quando você está numa sala escura e alguém vai aumentando a luz gradualmente. Eu tinha gostado do silêncio. Gostado de chegar em casa e encontrar tudo do jeito que eu deixei. Gostado de não ter que dividir a comida, de não ter que ouvir reclamações sobre tudo, de não ter que andar na ponta dos pés para não incomodá-lo. Pela primeira vez em 2 anos, eu tinha me lembrado de como era viver a minha própria vida. Quando ouvi a chave girando na fechadura, meu estômago apertou. Estava na sala, assistindo televisão, tentando parecer normal, como se nada tivesse mudado. Como se eu ainda fosse a mesma Marina de antes. "Oi, filha, cheguei!" A voz dele ecoou pelo apartamento com uma alegria que me irritou profundamente. Claro que ele estava alegre. Tinha acabado de voltar de uma semana de férias grátis. Levantei e fui até a porta para ajudá-lo com as malas. Era um reflexo automático, resultado de anos sendo educada para ser prestativa. Mas quando o vi ali, com a pele dourada de sol e um sorriso satisfeito, senti uma raiva que me assustou. "Como foi a viagem?" perguntei, tentando manter a voz neutra. "Ah, Marina, foi incrível. A praia era linda. O hotel tinha um atendimento excelente, a comida." Ele começou a falar sobre os detalhes da viagem como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se não tivesse roubado cada centavo usado para pagar aquela experiência. Descreveu os restaurantes, os passeios, os presentes que comprou. E a Silvana adorou tudo. Ela disse que nunca tinha sido tão bem tratada. Nunca tinha sido tão bem tratada. Com o meu dinheiro. Pelo meu pai. Que me tratava como uma empregada. "Que bom, pai. Trouxe até um presentinho para você." Ele abriu a mala e tirou uma camiseta com estampa de coqueiro e a frase "I love Bahia." Uma camiseta que custava uns R$ 20 em qualquer barraca de praia. Um presente de R$ 20 comprado com os meus 2.300. "Obrigada", murmurei pegando a camiseta. "Gostou?" "Pensei em você quando vi. Pensei em você." Como se R$ 20 pudessem compensar 2.300. Como se aquela camiseta ridícula pudesse apagar o que ele tinha feito comigo. "Marina, você tá estranha. Aconteceu alguma coisa?" Olhei para ele. Realmente parecia preocupado. Como se não fizesse ideia do que poderia estar me incomodando. Como se tivesse voltado de uma viagem normal, paga com dinheiro próprio, e encontrasse a filha com algum problema inexplicável. "Não, tá tudo bem." "Tem certeza? Você parece meio distante." Distante. Eu estava distante porque tinha passado uma semana inteira pensando no que ele tinha feito comigo. Porque tinha dormido e acordado todos os dias com a certeza de que meu próprio pai tinha me roubado sem sentir nem um pingo de remorso. Só tô cansada do trabalho. Ah, sim, trabalho cansa mesmo. Ainda bem que consegui relaxar um pouco nessa viagem. Conseguiu relaxar. Com o dinheiro que eu juntei trabalhando feito louca. Ele continuou falando sobre a viagem durante o jantar. Cada detalhe era como uma agulhada. O restaurante de frutos do mar onde gastaram R$ 200 numa noite. O passeio de barco que custou 150 por pessoa. As compras que fizeram no shopping da cidade.
Tudo pago com meu dinheiro. Tudo aproveitado por ele e pela namorada. Enquanto eu estava aqui, comendo miojo e cancelando planos para conseguir pagar as contas. Ah, Marina, e tem uma coisa que preciso te falar. O quê? A Silvana tá meio apertada no apartamento dela. O irmão veio morar com ela temporariamente e tá muito apertado. Pensei que ela poderia ficar aqui uns dias. Uns dias? Como ele tinha começado 2 anos atrás. Uns meses que viraram 2 anos, agora uns dias que provavelmente virariam permanentes. Pai, aqui já tá apertado com nós dois. Ah, ela dorme comigo no meu quarto. Não vai atrapalhar nada. Não vai atrapalhar nada. Como se a decisão fosse só dele. Como se eu não vivesse ali também. Como se minha opinião não importasse nem um pouco. Ela contribui com alguma coisa nas despesas? A pergunta saiu antes que eu pudesse me controlar. Ele me olhou com uma expressão surpresa, como se não entendesse por que eu estava falando sobre dinheiro. Marina, você não pode ser egoísta assim. A Silvana tá numa situação difícil. Egoísta. Eu era egoísta por não querer sustentar mais uma pessoa no meu apartamento. Eu, que sustentava ele há 2 anos sem ver 1 centavo de volta. E como fica a situação das despesas? Ah, depois a gente vê isso. Não complica. Depois a gente vê isso. A frase favorita dele para tudo que envolvia responsabilidade financeira. Nunca era, eu pago. Nunca era, vou me organizar para contribuir. Sempre, depois a gente vê. Pai, eu não tenho condições de sustentar mais uma pessoa. Sustentar é palavra muito forte, Marina. É só uns dias. Só uns dias. Como ele há 2 anos atrás. Naquela noite, deitei na cama e finalmente admiti para mim mesma uma verdade que vinha evitando há tempos. Meu pai era um parasita. Não era uma fase difícil. Não era azar no trabalho. Não era problema de idade ou do mercado. Ele tinha descoberto que podia viver às minhas custas sem precisar fazer nenhum esforço, e não ia mudar nunca. E agora queria trazer a namorada também. Na segunda-feira, voltei ao trabalho ainda remoendo a conversa da noite anterior. Rodrigo percebeu meu estado de humor no primeiro coffee break. Marina, você tá péssima. O que tá acontecendo? Dessa vez, contei tudo. A viagem roubada, o pai que não contribuía com nada há 2 anos, a namorada que ele queria trazer para casa. Rodrigo me ouviu em silêncio, com uma expressão que foi ficando mais séria a cada palavra. Cara, que situação. Você já conversou sério com ele? Rodrigo, eu já conversei 1000 vezes. Ele não escuta. E você já pensou em, sei lá, tomar uma atitude mais drástica? Como? Botar ele pra fora. A frase ficou suspensa no ar. Botar ele pra fora. Parecia simples quando Rodrigo falava, mas para mim soava como a coisa mais impossível do mundo. Ele é meu pai, Rodrigo. E daí? Pai que não respeita a filha, que rouba dela, que vive às custas dela. Que tipo de pai é esse? Mas é só ele que tenho. Marina, você tem 28 anos. Tem um emprego, tem um apartamento, tem uma vida. Você não precisa de ninguém sugando sua energia. Sugando minha energia. Era exatamente isso que ele estava fazendo. Não era só o dinheiro. Não era só o espaço físico. Era minha energia vital. Era minha capacidade de sonhar, de planejar, de viver minha própria vida. E se eu me arrepender? E se você não se arrepender? A pergunta de Rodrigo ecoou na minha cabeça o resto do dia. E se eu não me arrependesse? E se fosse a melhor decisão da minha vida? Chegando em casa, encontrei meu pai assistindo televisão no sofá, como sempre. Mas desta vez, havia uma diferença. Ao lado dele estava Silvana, assistindo também. Oi, Marina! Esta é a Silvana. Ela sorriu e acenou. Uma mulher simpática, de aparência cuidada, com roupas caras e unhas feitas. Não parecia estar numa situação financeira difícil coisa nenhuma. Parecia estar muito bem. Obrigada. Silvana, esta é minha filha Marina. Oi, Marina. Seu pai falou tanto de você. Obrigada por me deixar ficar aqui uns dias. Uns dias. Ela já tinha feito as malas e se mudado para o meu apartamento sem nem esperar minha resposta. Silvana chegou hoje de manhã, meu pai explicou.
Já arrumei as coisas dela no meu quarto. Que bom, consegui responder, tentando manter a educação. Fui para meu quarto e fechei a porta. Sentei na cama e olhei ao redor. Meu quarto. No meu apartamento. Que eu pagava sozinha. E agora havia 2 pessoas vivendo aqui além de mim, usando minha água, minha luz, comendo minha comida, sem contribuir com 1 centavo. Abri o aplicativo do banco no celular e olhei meu saldo. R$ 340. Menos ainda que na semana anterior, porque tinha feito compras no supermercado durante a semana. Com 2 pessoas a mais em casa, quanto tempo aquilo duraria? Naquela noite, durante o jantar, observei os 2 interagindo. Eles estavam claramente confortáveis, planejando passeios para o fim de semana, discutindo que filme assistir, como um casal normal, na casa própria, sem preocupações financeiras, exceto que a casa era minha, e as preocupações financeiras eram todas minhas também. Marina, amanhã vou levar a Silvana para conhecer o shopping do centro. Você tem algum dinheiro emprestado? Ele perguntou isso com a naturalidade de quem pede um copo d'água. Como se fosse óbvio que eu bancaria os passeios dele com a namorada. Pai, eu não tenho dinheiro sobrando. Ah, é só um pouquinho. Para o almoço e talvez um cineminha. Um pouquinho. Almoço e cinema para 2 pessoas eram uns R$ 80, no mínimo. 20% do que me restava para o mês. Eu realmente não posso. Ele ficou visivelmente irritado. Marina, você tá muito egoísta ultimamente. Antes você não era assim. Antes eu não era assim. Antes eu era uma idiota que não percebia que estava sendo usada. Pai, vocês são 2 adultos. Podem se virar sozinhos. Marina! A voz dele subiu de tom. Que jeito é esse de falar com o seu pai? Silvana ficou constrangida e murmurou algo sobre não precisar ir ao shopping. Mas o estrago estava feito. A máscara tinha caído. Meu pai estava irritado comigo porque eu não estava bancando os encontros dele. Naquela noite, depois que eles foram dormir, sentei na sala e tomei uma decisão que vinha adiando há semanas. Era hora de parar de ser idiota. A decisão ficou rondando minha cabeça como um zumbido constante durante toda a terça-feira. A cada hora que passava, a certeza crescia dentro de mim. Não era mais uma questão de se eu ia tomar uma atitude, mas quando e como. Durante o almoço, liguei para algumas imobiliárias da cidade. Queria saber sobre apartamentos para alugar, preços, condições. A princípio era só curiosidade, uma pesquisa para ver minhas opções. Mas com cada ligação, a ideia foi ganhando forma. Temos um apartamento de 1 quarto no centro, R$ 1.200, disse a corretora da terceira imobiliária que liguei. R$ 1.200. Era mais barato que o que eu pagava no apartamento atual, mesmo dividindo as despesas proporcionalmente entre 3 pessoas. Porque, na verdade, eu não estava dividindo nada. Estava pagando tudo sozinha. E tem algum em outras cidades da região? Temos algumas opções interessantes numa cidade a 200 quilômetros daqui. Você está pensando em se mudar? Pensando em me mudar. Era isso que estava acontecendo? Eu estava realmente considerando deixar tudo e ir embora? Talvez. Pode me mandar as opções? Voltei para casa naquela noite com uma pasta mental cheia de possibilidades. Apartamentos menores, mais baratos, em cidades onde eu poderia recomeçar sem o peso de sustentar mais ninguém. Onde eu poderia trabalhar, juntar dinheiro, fazer planos, viajar, ser eu mesma. Mas quando abri a porta, a realidade me atingiu como um soco no estômago. Meu pai e Silvana estavam na sala, com várias sacolas espalhadas pelo sofá. Sacolas de lojas caras, com roupas, sapatos, perfumes. Eles tinham saído para um dia de compras e, pelo visto, se esbaldaram. Marina, chegou! Meu pai sorriu, como uma criança que acabou de ganhar doces. Olha só o que compramos. Compramos. Com que dinheiro? Silvana segurava uma blusa nova, ainda com etiqueta. Uma blusa de uma loja que eu conhecia bem, porque sempre olhava os preços e nunca conseguia comprar nada. R$ 180 por uma blusa básica. Como vocês conseguiram comprar tudo isso?
Perguntei, tentando manter a voz calma. Ah, fui no banco de manhã e consegui emprestado com o gerente. Um empréstimo pequeno, emergencial. Empréstimo emergencial. Para comprar roupas. A que tipo de empréstimo? Ah, dessas coisas do banco, você sabe. É rápido, uns juros baixinhos. Conhecendo meu pai como conhecia, sabia que não era bem assim. Juros baixinhos, na boca dele significava qualquer coisa entre 5 e 15% ao mês. E empréstimo pequeno provavelmente era tudo que ele conseguiu aprovar sem consultar a renda real. Quanto você pegou? Por que essa curiosidade toda, Marina? Por que você está morando na minha casa e eu preciso saber se vai conseguir pagar as próprias dívidas? A resposta saiu mais dura do que eu pretendia. Silvana ficou constrangida e murmurou algo sobre ir organizar as compras no quarto. Meu pai esperou ela sair para falar comigo. Marina, que jeito é esse de falar na frente da Silvana? Pai, quanto foi o empréstimo? Foram 3.000 reais. Mas calma, tenho como pagar. 3.000 reais. Mais do que eu ganhava num mês. E ele não tinha emprego há 2 anos. Como você vai pagar 3.000 reais? Ah, logo logo aparece uma oportunidade. Sempre aparece, sempre aparece. Há 2 anos esperando uma oportunidade aparecer, vivendo às minhas custas. E agora tinha contraído uma dívida de 3.000 reais para comprar bobagens. E enquanto a oportunidade não aparece? Marina, para de ser negativa. A vida não é só conta e dinheiro. Não é só conta e dinheiro. Falava isso quem nunca tinha se preocupado em pagar nenhuma. Quem nunca tinha perdido o sono pensando se o dinheiro ia dar para o resto do mês. Quem nunca tinha comido miojo 3 dias seguidos para conseguir economizar 50 reais. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava ouvindo risinhos vindos do quarto ao lado, onde ele e Silvana conversavam baixinho, provavelmente planejando como gastar o resto dos 3.000 reais. 3.000 reais que ele não tinha como pagar. 3.000 reais que, provavelmente, eu acabaria tendo que ajudar a quitar quando os juros começassem a correr e ele viesse com a lábia de sempre sobre dificuldades momentâneas e promessa de pagar no mês que vem. Na quarta-feira, durante o almoço, liguei para a corretora de volta. Sobre aqueles apartamentos que você mencionou ontem? Sim. Teve interesse em algum? No da cidade do interior. Pode me passar mais detalhes? Era um apartamento pequeno, mas bem localizado. 700 reais de aluguel, 100 de condomínio. 800 reais por mês por um lugar que seria meu, só meu, onde eu poderia viver minha própria vida sem sustentar mais ninguém. E trabalho na região? Tem empresas de contabilidade? Tem sim. Inclusive tem uma que está sempre contratando. Quer que eu faça contato? Saí do trabalho naquela tarde com 2 entrevistas marcadas para a sexta-feira. Uma na cidade do interior, outra numa empresa menor na capital, mas que pagava mais e oferecia benefícios melhores. Pela primeira vez em meses, senti uma coisa que tinha esquecido que existia: esperança. Cheguei em casa e encontrei meu pai sozinho na sala. Silvana tinha saído para encontrar uma amiga. Pai, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre essa situação toda. Sobre você morar aqui, sobre dinheiro, sobre responsabilidades. Ele suspirou como se fosse uma criança sendo chamada a atenção por algo que não fez. Marina, você tá muito estressada ultimamente. Trabalho demais não faz bem. Eu tô estressada porque tô sustentando 3 pessoas com um salário. Ninguém pediu para você sustentar ninguém. Sério? Quem paga o aluguel aqui? Você. Quem paga luz, água, gás, internet, mercado? Você, mas... Mas o quê, pai? Você consome tudo isso e não contribui com nada. E agora trouxe mais uma pessoa para consumir também. Marina, você tá sendo muito grosseira. Eu tô sendo realista. E tô cansada de bancar uma vida que não é minha. Ele me olhou como se não reconhecesse a filha que estava falando com ele. Como se alguma alienígena tivesse tomado posse do meu corpo e estivesse dizendo coisas absurdas. Você é minha filha. É sua obrigação me ajudar. É minha obrigação te ajudar, mas não é sua obrigação me respeitar.
Eu sempre te respeitei. Pai, você roubou minha viagem de ano novo. Não roubei nada. Usei o dinheiro melhor do que você usaria. Usei o dinheiro melhor. Ele realmente acreditava nisso. Acreditava que levar uma namorada de 3 semanas para a praia era um uso melhor do dinheiro do que me dar uma semana de descanso depois de um ano inteiro de trabalho. E o empréstimo de R$ 3.000 para comprar roupa? O que tem? Como você vai pagar? Vou dar um jeito. Que jeito, pai? Você não trabalha há 2 anos. Marina, você quer que eu faça o quê? Que eu desista de viver? Desistir de viver. Como se trabalhar, pagar as próprias contas e assumir responsabilidades fosse desistir de viver. Como se ser um adulto funcional fosse uma tragédia insuportável. Eu quero que você assuma a responsabilidade pela sua própria vida. Eu assumo. Quando? Me dá um exemplo de uma responsabilidade que você assumiu nos últimos 2 anos. Ele ficou em silêncio. Porque não havia exemplo. Nos últimos 2 anos, toda a responsabilidade tinha sido minha. Todo problema tinha sido meu para resolver. Toda conta tinha sido minha para pagar. Marina, eu sou seu pai. Você não pode me abandonar. Pai, quem abandonou quem aqui? Você abandonou qualquer pretensão de ser um adulto responsável e jogou tudo nas minhas costas. Eu não abandonei nada. Eu tô passando por uma fase difícil. Há 2 anos? O mercado tá difícil. Para todo mundo, pai. Todo mundo tem que trabalhar mesmo assim. Você é jovem, tem mais energia. E você acha que pode viver às minhas custas para sempre? A pergunta ficou no ar. Ele não respondeu porque não sabia como. Porque, no fundo, talvez fosse exatamente isso que ele achava. Que eu era uma fonte inesgotável de dinheiro e paciência. Que ele podia sugar indefinidamente sem precisar dar nada em troca. Naquela noite, tomei a decisão final. Na quinta-feira, pediria as 2 entrevistas. Na sexta, escolheria a melhor opção. E durante o fim de semana, arrumaria minha vida para sair dali. Eu não ia mais ser a provedora dele. Não ia mais ser a muleta emocional e financeira que permitia que ele vivesse numa fantasia onde as contas se pagavam sozinhas e a comida aparecia magicamente na geladeira. Ia viver minha própria vida. E ele teria que aprender, finalmente, a viver a dele. Quinta-feira chegou com o peso de uma decisão irreversível. Acordei antes do despertador, com o coração acelerado e uma clareza mental que não sentia há anos. Não era nervosismo. Era determinação. As 2 entrevistas correram melhor do que eu esperava. A empresa da capital me ofereceu o emprego na hora, com salário 15% maior que o atual, e um pacote de benefícios que incluía vale-refeição e plano de saúde. A da cidade do interior foi ainda melhor. Salário 20% maior, numa empresa menor onde eu teria mais autonomia e possibilidade de crescimento. Quando você poderia começar? Perguntou a gerente de RH da segunda empresa. Em 2 semanas. Perfeito. Vou preparar a proposta formal. Saí da segunda entrevista com uma sensação de liberdade que há muito tempo não experimentava. Pela primeira vez em anos, eu tinha opções. Podia escolher onde trabalhar, onde morar, como viver. Não estava mais presa à situação que eu mesma havia criado ao aceitar sustentar meu pai. Durante o trajeto de volta para casa, parei num café e fiz uma lista mental do que precisava organizar. 2 semanas era tempo suficiente para encontrar apartamento, fazer a mudança e avisar no trabalho atual. Era tempo suficiente para mudar minha vida completamente. Mas primeiro, eu precisava contar para meu pai. Cheguei em casa no final da tarde e encontrei ele e Silvana assistindo televisão, com várias embalagens de comida delivery espalhadas pela mesa. Comida cara, de restaurante japonês. Provavelmente uns R$ 60 em sushis e temakis. Marina, chegou cedo hoje, ele disse sem tirar os olhos da tela. Você quer sushi? Pedimos demais. Pedimos demais. Com que dinheiro? Com certeza não era com dinheiro dele, já que ele não tinha. Provavelmente era mais um empréstimo emergencial ou alguma outra criatividade financeira. Precisamos conversar, pai. Agora? Tô assistindo meu programa.
É importante. Não pode esperar até o comercial? Olhei para Silvana, que percebeu a tensão no ar e se levantou discretamente. Vou lavar a louça, ela murmurou saindo da sala. Pai, desligue a televisão. Ele me olhou com aquela expressão de irritação que eu conhecia bem. A expressão de quem está sendo incomodado por algo sem importância. Que cara é essa, Marina? Tá parecendo sua mãe quando ficava nervosa. A menção à minha mãe me irritou mais ainda. Ela tinha morrido quando eu era adolescente, depois de anos aturando exatamente o mesmo comportamento dele. Sempre criticando, sempre colocando a culpa nos outros. Sempre se fazendo de vítima quando era cobrado por alguma responsabilidade. Pai, eu vou me mudar. Como? Vou sair de casa. Consegui um emprego em outra cidade. O controle remoto escorregou da mão dele e caiu no chão. Ele me olhou como se eu tivesse falado em chinês. Você tá brincando, né? Não. Fui numa entrevista hoje. Consegui o emprego. Vou me mudar daqui a 2 semanas. Marina, para de palhaçada. Não é palhaçada, pai. É a minha vida. Ele se levantou do sofá e começou a andar de um lado para o outro da sala. Estava visivelmente nervoso, passando a mão no cabelo, respirando fundo como se estivesse tentando se acalmar. Você não pode fazer isso comigo. Por que não posso? Porque eu sou seu pai. Porque você tem obrigações. Que obrigações, pai? Me explica que obrigações são essas. Obrigação de cuidar de mim. Eu te criei, te eduquei, te dei tudo. Pai, eu tenho 28 anos. Trabalho, pago minhas contas, sustento você há 2 anos. Que obrigação eu tenho além disso? Você tem obrigação de ser minha filha. Eu sou sua filha. Isso não significa que eu tenha que abrir mão da minha vida para sustentar a sua. Ele parou de andar e me encarou. Pela primeira vez, vi medo nos olhos dele. Medo real de que eu estivesse falando sério. Marina, como eu vou fazer sem você? Vai ter que aprender, como todo adulto faz. Eu não tenho emprego, não tenho dinheiro, não tenho para onde ir. Pai, você teve 2 anos para resolver essas coisas. 2 anos morando de graça, sem pagar uma conta sequer. O que você fez nesse tempo? Eu procurei emprego. Quando foi a última vez que você procurou emprego? Silêncio. Quando foi a última vez que você sequer olhou um anúncio de emprego? Mais silêncio. Pai, você desistiu. Decidiu que era mais fácil viver às minhas custas do que assumir suas responsabilidades. Não é verdade. É sim. E eu cansei de permitir isso. Silvana voltou para a sala, provavelmente atraída pela discussão. Ficou parada na porta, sem saber se entrava ou se voltava para a cozinha. Silvana, senta aí. Isso envolve você também. Ela sentou hesitante no sofá. Pai, eu vou sair daqui a 2 semanas. O apartamento vai ficar vazio. Se você quiser continuar morando aqui, vai ter que pagar o aluguel e todas as contas sozinho. Marina, eu não tenho como. Então vai ter que encontrar outro lugar para morar. Que lugar? Com que dinheiro? Não sei, pai. É problema seu. Marina! Ele gritou. Você não pode me abandonar assim. Eu não estou te abandonando. Estou parando de ser sua muleta financeira. É a mesma coisa. Não é não. Abandonar seria te deixar numa situação impossível. Eu estou te deixando numa situação que todo adulto de 56 anos deveria conseguir resolver sozinho. Eu sou seu pai. Você me deve isso. Eu te devo o quê, exatamente? Me explica o que eu te devo. Respeito. Gratidão. Pai, como eu posso ter respeito por alguém que roubou minha viagem de ano novo? Como eu posso ter gratidão por alguém que vive às minhas custas há 2 anos e ainda reclama que eu não faço o suficiente? Silvana se mexeu desconfortavelmente no sofá. Era óbvio que ela não conhecia toda a história. Provavelmente, meu pai tinha contado apenas a versão onde ele era um homem em dificuldade sendo ajudado pela filha generosa. Você está sendo injusta, Marina. Injusta seria eu continuar sustentando 2 adultos que podem muito bem se sustentar sozinhos. Eu não posso. Eu tô velho, no mercado não aceita mais homens da minha idade. Pai, você tem 56 anos, não 76, e existem milhares de homens da sua idade trabalhando por aí.
É diferente. Eu tenho especializações muito específicas. Que especializações? Você trabalhava numa loja de autopeças. Era vendedor especialista. Pai, para de inventar desculpa. Você não quer trabalhar. É diferente. Eu quero. Então vai atrás. Tem 2 semanas para conseguir um emprego e se organizar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, respirando pesadamente. Então, de repente, começou a chorar. Marina, eu não consigo viver sozinho. Eu preciso de você. Pela primeira vez na discussão, senti um aperto no coração. Ver meu pai chorando sempre mexia comigo, desde criança. Era meu ponto fraco. E ele sabia disso. Pai, por favor, filha, não me abandona. Eu prometo que vou mudar. Prometo que vou mudar. A frase que ele usava sempre que era confrontado. A frase que eu tinha ouvido dezenas de vezes nos últimos 2 anos, seguida de exatamente 0 mudanças. Pai, quantas vezes você me prometeu que ia mudar? Dessa vez é diferente. Por que dessa vez seria diferente? Porque eu vou perder você. Você não vai me perder. Eu só não vou mais sustentar você. É a mesma coisa, Marina. Sem você, eu não tenho ninguém. E foi nesse momento que entendi completamente a manipulação. Ele não estava triste por me magoar ou por perceber o quanto tinha sido injusto comigo. Estava triste porque estava perdendo a fonte de renda. Estava chorando pelos próprios problemas, não pelos meus. Pai, você tem a Silvana. Silvana se mexeu no sofá, visivelmente desconfortável. A Silvana tem a própria vida. Não pode me sustentar. E eu posso? Você é minha filha. E ela é sua namorada. Por que eu tenho mais obrigação que ela? Porque é diferente. É diferente porque você sabe que comigo dá certo. Porque eu sempre aceito. Porque eu nunca coloco limites. Ele parou de chorar e me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Talvez fosse respeito, ou medo, ou raiva. Talvez fosse a primeira vez que ele me via realmente como uma pessoa, e não como uma extensão dele. Marina, por favor. Pai, minha decisão está tomada. Você tem 2 semanas para se organizar. E saí da sala, deixando-o ali com Silvana e com a realidade que ele teria que aprender a enfrentar sozinho. As 2 semanas que se seguiram foram as mais intensas da minha vida. Durante o dia, eu organizava minha mudança. Procurava apartamento na cidade nova, transferia documentos, me despedia do trabalho atual. Durante a noite, convivia com o clima tenso que se instalou em casa. Meu pai tentou de tudo. Primeiro, a manipulação emocional. Falava sobre como estava se sentindo abandonado, sobre como eu era a única família que ele tinha. Depois, a promessa de mudança. Conseguiu até alguns currículos impressos e disse que estava correndo atrás de emprego. Por último, a raiva. Me acusou de ser ingrata, egoísta, desumana. Silvana ficou numa posição delicada. Percebia que a situação era mais complicada do que meu pai tinha contado para ela. Via que eu estava certa em muita coisa, mas também não queria abandoná-lo. Tentou algumas vezes mediar a situação, sugerindo que todos nós conversássemos com calma para encontrar uma solução. Mas eu já tinha encontrado minha solução. No domingo da primeira semana, consegui um apartamento pequeno e aconchegante na cidade do interior. Um quarto, sala, cozinha americana e um banheiro. R$ 700 de aluguel. Perfeito para mim. Perfeito para recomeçar. Marina, você tem certeza disso? Perguntou Carla quando contei para ela sobre a mudança. É uma decisão muito radical. Carla, eu tenho 28 anos e nunca vivi sozinha de verdade. Sempre tive meu pai morando comigo ou eu morando com ele. Nunca tive a chance de descobrir quem eu sou quando não estou cuidando de mais ninguém. E se você se sentir sozinha? Eu já me sinto sozinha há anos. Pelo menos agora vai ser por escolha. Na segunda semana, comecei a fazer as malas. Meu pai circulava pela casa como um fantasma, visivelmente nervoso, tentando encontrar argumentos que pudessem me fazer desistir.
Silvana alternava entre tentar me convencer a ficar e tentar convencê-lo a aceitar a situação. Marina, você pelo menos vai continuar falando comigo? Ele perguntou na quinta-feira, quando viu que eu estava realmente levando aquilo até o fim. Claro que vou, pai. Você é meu pai. Mas as coisas não vão mais ser como antes. Não, não vão. Eu não sei como viver sem você. Você vai aprender. Na sexta-feira, último dia de trabalho, meus colegas fizeram uma despedida pequena. Rodrigo me puxou para um canto. Marina, eu tô orgulhoso de você. Por quê? Por ter tido coragem de mudar. Não é fácil tomar uma decisão dessas. Obrigada, Rodrigo. Foi você quem me ajudou a enxergar que eu precisava fazer alguma coisa. Você que fez tudo sozinha. Eu só disse o óbvio. No sábado de manhã, o caminhão da mudança chegou. Eu não tinha muita coisa. Alguns móveis, roupas, livros, objetos pessoais. Cabou tudo num caminhão pequeno. Meu pai e Silvana ficaram na sala, assistindo os homens carregarem minhas coisas. Ele estava visivelmente abatido. Ela, nervosa. Ambos pareciam estar processando que aquilo realmente estava acontecendo. Marina! Meu pai me chamou quando o último móvel saiu pela porta. Tem certeza de que é isso que você quer? Tenho. Você não vai se arrepender? Não sei, mas prefiro me arrepender de ter tentado do que me arrepender de nunca ter tentado. Ele assentiu, como se entendesse. E se eu precisar de você? Para que você precisaria de mim, pai? Sei lá. Se acontecer alguma coisa, se eu ficar doente. Pai, se você precisar de mim para alguma emergência real, você me liga. Eu não vou sumir do mundo. Só não vou mais sustentar você. Tá certo. Nos abraçamos. Um abraço longo, apertado. Um abraço de despedida. Não da nossa relação, mas da dinâmica doentia que tínhamos construído ao longo dos anos. Cuida da Silvana, eu disse. Como? Trabalha. Paga as próprias contas. Seja o homem que ela merece. Ele não respondeu, mas percebi que as palavras tinham mexido com ele. A viagem para a cidade nova durou 3 horas. 3 horas olhando pela janela, vendo a paisagem mudar, sentindo que cada quilômetro me levava para longe da vida antiga e para perto de uma vida que eu ainda não conhecia, mas que seria minha. Cheguei no apartamento novo no final da tarde. Era pequeno, vazio, com cheiro de tinta fresca. Mas era meu. Só meu. Passei a primeira noite dormindo no chão, sobre um cobertor, porque os móveis só chegariam no dia seguinte. Mas foi a melhor noite de sono que tive em anos. Silêncio absoluto. Paz absoluta. Liberdade absoluta. No domingo, organizei tudo. Meu quarto, minha sala, minha cozinha, cada objeto no lugar que eu escolhi, cada decisão tomada por mim, para mim. Na segunda-feira, comecei o trabalho novo. A empresa era menor que a anterior, mais familiar. Os colegas me receberam bem. O trabalho era interessante, desafiador. Pela primeira vez, senti que estava construindo uma carreira, não apenas ganhando dinheiro para sustentar outras pessoas. No final do primeiro mês, fiz as contas. Depois de pagar todas as minhas despesas, aluguel, condomínio, luz, água, mercado, transporte, ainda me sobravam R$ 600. R$ 600 que eram meus, que eu podia usar para qualquer coisa que quisesse. Guardar, gastar, investir, viajar. Pela primeira vez em anos, abri uma conta poupança. Meu pai ligava uma vez por semana. No começo, as ligações eram difíceis. Ele reclamava da situação, pedia dinheiro emprestado, insinuava que eu era responsável pelos problemas dele. Mas aos poucos, as conversas foram ficando mais normais. Ele conseguiu um emprego meio período numa concessionária. Silvana estava ajudando com as despesas. Estavam se virando. Marina, tenho uma coisa para te contar. Ele disse numa ligação depois de 3 meses. O que foi? A Silvana e eu estamos pensando em morar juntos no apartamento dela. É menor que o seu, mas dá para nós dois. Que bom, pai. E eu queria te pedir desculpas. Por quê? Por tudo. Por ter usado seu dinheiro da viagem. Por ter vivido às suas custas.
por ter tratado você como se fosse obrigação sua me sustentar. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Era a primeira vez que ele reconhecia o que tinha feito. Obrigada, pai. Você estava certa, Marina. Eu precisava aprender a me virar sozinho. E conseguiu. Consegui. E você também conseguiu. Conseguiu o quê? Viver a sua própria vida. Depois que desliguei, fiquei sentada na varanda do meu apartamento, olhando para a praça em frente. Era uma noite de sábado e eu estava sozinha, mas não me sentia solitária. Me sentia livre. Peguei o celular e abri o aplicativo do banco. Na conta poupança, já tinha R$ 2.800 guardados. Em 4 meses, juntei mais dinheiro do que conseguia juntar em um ano inteiro quando sustentava meu pai. Comecei a pesquisar viagens. Quem sabe no final do ano eu pudesse finalmente conhecer o mar? Quem sabe pudesse passar um ano novo diferente, numa praia, sozinha comigo mesma, celebrando não a passagem do tempo, mas a conquista da minha própria liberdade? Fechei o celular e respirei fundo. O ar da cidade pequena era mais limpo que o da capital. As estrelas pareciam mais brilhantes. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro me parecia cheio de possibilidades. Aos 28 anos, eu finalmente tinha começado a viver minha própria vida. E descobri que ela era muito melhor do que eu imaginava. O telefone tocou. Era uma mensagem de Carla. E aí, como tá a vida de mulher independente? Respondi. Melhor impossível. Pela primeira vez, sinto que estou vivendo para mim. Ela respondeu com um emoji de coração. Guardei o telefone e fiquei ali mais um tempo, aproveitando o silêncio e a paz que agora eram meus por direito. Pensei em todas as noites que passei preocupada com contas, em todos os sonhos que adiei para cuidar de alguém que não me retribuía o cuidado, em todos os momentos que desperdicei sendo capacho emocional de um homem adulto que se recusava a crescer. E pensei também em como é libertador descobrir que você não precisa carregar o mundo nas costas. Que você pode amar alguém sem se destruir por essa pessoa. Que família não é uma desculpa para aceitar desrespeito. Levantei, entrei em casa e fui dormir. Amanhã seria domingo, e eu tinha planos. Dormir até tarde, fazer um café da manhã gostoso só para mim, ler um livro, talvez dar uma caminhada na praça. Planos simples, planos meus. E pela primeira vez em anos, isso era suficiente.